Olá a todos, eu sou a professora Denise da Costa. Nós estamos hoje aqui na nossa aula do curso de História do Jornalismo. Hoje nós começamos a discutir o primeiro texto muito importante dessa disciplina, que se chama O que a História pode legar aos estudos de jornalismo. Esse texto é um texto escrito pela professora Marialva Barbosa, que é uma jornalista e historiadora, é uma das referências, uma das mais importantes pesquisadoras no país sobre história do jornalismo. Ela tem uma obra muito interessante, muito rica, e a gente começa o nosso curso com esse texto, porque aqui ela vai discutir alguns postulados, alguns elementos fundamentais para a gente poder construir um pensamento sobre uma história do jornalismo. Então, é importante vocês pensarem, vocês terminaram o ensino médio, vocês tiveram estudos no ensino médio todo e no ensino fundamental sobre história, mas a visão agora que a Marialva vai trazer para a gente sobre história é uma visão um pouco diferente. Ela vai nos fazer pensar sobre o método historiográfico. Então, a gente sai um pouco daquela narrativa, a historinha da história oficial, para a gente pensar agora sobre quais são os elementos fundamentais para a gente construir uma historiografia sobre o jornalismo. Então, a gente vai pensar nas provas, nos documentos, nos elementos que ajudam a construir a história como conhecimento. Então, para isso, o Gabriel vai começar a apresentação sobre o texto e, em seguida, a Marli continua. Esse texto é tão importante que nós vamos trabalhar em mais de um dos nossos encontros. Então, esse é um primeiro encontro, depois, por mais duas sessões ou 2 vídeos, a gente vai continuar discutindo esse texto. E é fundamental que todos vocês leiam o texto, tá bom? Ele está disponível online, ele é um livro, um texto material aberto, fonte aberta, então a gente pode consultar, tá bom? Então, muito obrigada, por favor, Gabriel. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindos e bem-vindas. A gente vai começar a nossa primeira aula. Como a professora já falou, vocês vão perceber logo desse primeiro texto que a gente não vai se pautar aqui numa discussão sobre a história do jornalismo que surgiu da Roma Antiga, com as virgens descalças, do papel impresso, que não sei o quê. A gente vai se pautar numa discussão de historiografia e o texto da Marialva vem para vocês terem uma visão muito boa, uma percepção muito dentro daquilo que a gente quer discutir, que é sobre essa questão da historiografia dentro do jornalismo, dentro da produção de notícia, dentro da comunicação num âmbito geral. Então, esse primeiro texto, vou passar aqui para vocês verem, essa aqui é a referência do texto, tá? Ele está disponível nesse link aqui, então se vocês quiserem é só clicar aqui que vocês têm acesso para fazer o download, para vocês poderem ler em casa com calma. E, como a professora falou, esse texto, resumidamente, ele vai falar sobre os 5 postulados fundamentais da teoria da história e como esses 5 postulados podem enriquecer a teoria do jornalismo, tá? Primeiro, calma. Fica tranquilo que a gente vai explicar tudo para você com calma. Eu e Marli, a gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas, a professora Denise também. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, a gente já deixou lá no final da apresentação os nossos contatos, mas a gente vai também disponibilizar para vocês depois em outros canais, para vocês poderem tirar qualquer dúvida, o tempo que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, ok? Então, como a professora Denise já introduziu, a gente não vai ficar se pautando apenas em falar sobre a questão da história, né? A gente vai tentar conversar sobre a historiografia do jornalismo. Então é por isso que esse texto da Marialva, a gente começa com ele, porque ele vai falar sobre o desenvolvimento dos estudos do jornalismo, né? Porque quando a gente começa os estudos de jornalismo ali no fim do século XIX até meados, né, dos anos 1980, nós temos uma série de pesquisas acontecendo que vão demarcando as práticas profissionais e a construção das narrativas dos periódicos, né? Então a gente começa a ter uma grande quantidade de conhecimento sendo gerada, né? São várias pesquisas acontecendo falando sobre práticas profissionais e construção de narrativas. Então imagina a quantidade de pesquisa que começa a se reunir, a quantidade de conhecimento que começa a se reunir sobre o jornalismo. Então é por isso que a partir de 1980, nos anos 80, começa a haver uma sistematização desses conhecimentos, ou seja, começa a haver uma organização desses conhecimentos. Pensa que é um volume muito grande, então a gente precisa, de certa forma, catalogar esses conhecimentos e organizar eles de alguma forma
que fiquem encontráveis, posso usar esse termo, professor? Acho que talvez localizáveis, para que fiquem bem ordenados e comecem a ver as construções das teorias acerca do jornalismo, das teorias da notícia, como o Traquino observa nas publicações de 1993 e 2001. Então, o que acontece? Começou a haver uma grande quantidade de pesquisas acerca dos processos, né, jornalísticos, e começou a se desenvolver uma série de teorias. Só que a base desses estudos de jornalismo ela tem uma presença muito forte de teorias sociológicas. Eu acho que vocês conseguem observar isso com clareza, mas é por isso que a gente na comunicação hoje se pauta muito em cultura, em sociedade. Isso se dá por conta das origens, né, dos estudos de jornalismo. A gente tem uma base sociológica muito forte nesses estudos. Como a Marialva vai falar, a sociologia forneceu uma espécie de legado teórico que serviu de base para a construção dessas reflexões em torno do fazer jornalístico. Então, só voltando aqui nesse slide, percebam, existe uma grande quantidade de pesquisas sendo geradas sobre práticas profissionais e construção de narrativas. Todas essas pesquisas estão sendo fundamentadas em teorias sociológicas, ou seja, essas teorias do jornalismo e as teorias da notícia que começam a surgir, elas são fundamentadas na sociologia, né? Então, guardem isso, tá aqui, ó, a ideia, tá aqui o bonequinho, para vocês não esquecerem que é uma ideia muito importante, que as teorias e estudos do jornalismo têm uma base sociológica muito presente, ok? Então guardem essa frase, sempre que vocês lerem essa frase, imagina um indiano cantando com pássaros e barulho, porque é um mantra, isso tem que entrar na cabeça de vocês, ok? Teorias e estudos de jornalismo com uma base sociológica muito presente. O que a Marialva Barbosa quer dizer com isso? Ela quer dizer o quê? Que essa aproximação da sociologia com o jornalismo possibilitou estudos inovadores, ou seja, as teorias sociológicas que fundamentaram os estudos sobre o jornalismo trouxeram estudos muito inovadores e que serviram de base para as teorias do campo jornalístico, mas que engrandeceram as pesquisas do campo jornalístico. Então, esse texto da Marialva, ela quer, de certa forma, que você tente pensar com a história também, né? Então, se é possível trazer uma base sociológica para a comunicação, para os estudos jornalísticos, por que não trazer também a história, né? Se é possível pensar numa aproximação com a teoria da história para enriquecer ainda mais esses estudos de jornalismo, para trazer estudos ainda mais inovadores a partir das teorias históricas, assim como foi com a sociologia, ok? Por isso, né, evidentemente, que o título do texto é O que a História pode legar aos estudos de jornalismo, tá? Eu não sei se estou falando muito rápido, mas vocês podem voltar, a gente está numa gravação de vídeo, né? Então não se preocupem também, reforçando, se tiver qualquer dúvida, é só mandar mensagem para a gente, tá bom? Então é muito importante que vocês entendam o seguinte, não se trata necessariamente de realizar estudos históricos, né? Percebam, como a gente já falou, de não ficar analisando história, de se pautar em história, mas se valer da teoria da história, da historiografia, para empreender as nossas análises, ou seja, as nossas pesquisas, tá bom? Então a Marialva vai falar no texto dela que é muito importante que nós adotemos 5 postulados fundamentais da teoria da história para enriquecer as teorias em torno da notícia. São esses aí que você está vendo na tela. Interpretação, narrativa, o conhecimento como episteme, ou seja, um conhecimento de base científica, a particularidade como princípio organizador e a temporalidade, né, que é o tempo e o espaço. Calma, de novo, não precisa se preocupar, você não tem que gravar isso agora, porque a gente vai explicar um por um, tá? Depois você pode revisitar esse material aqui e você olhar de novo com calma, mas a gente vai falar um por um a partir de agora. Eu e Marli vamos falar com vocês aqui sobre cada um deles, tá bom? A gente vai começar sobre a interpretação, que é o primeiro postulado fundamental que a Marialva vai falar no texto dela. Lembrando que o texto dela está disponível aí, vocês vão ler. Leiam o texto, por favor, porque a aula não esgota a leitura do texto, tá bom? Mas o primeiro postulado é o da interpretação, ou o que a Marialva vai chamar de consciência da universalidade refletida. Basicamente, a interpretação quer dizer significa as perguntas que o pesquisador faz para desenvolver a pesquisa,
tá? Muito resumidamente, seriam as perguntas que esse pesquisador vai fazer, porque a maioria dos estudos constatava o que acontece, mas não explicavam por que acontece. E a Marialva pauta que é muito importante a gente entender as razões, as causas, as consequências, porque isso engrandece e traz análises mais profundas sobre as pesquisas que a gente desenvolve. Então, mais do que a gente entender o que acontece, a interpretação serve para a gente entender as razões pelos quais um fato acontece de uma forma e não de outra, certo? Então, a história se preocupa, como a Marialva vai falar, com as razões, as causas e os porquês, ok? Tira print dessa tela, porque essa frase é muito importante, tá? Então, não se trata só de recuperar um fato, né? Mas interpretar as razões que determinaram tal fato, né? Então, eu trago aqui essa foto maravilhosa de Bruno Henrique, esse atacante primoroso do Flamengo, porque a Marialva vai falar que a inclusão dos porquês, né, para entender as razões, os porquês, né, e tudo mais, pode levar os estudos de jornalismo a outro patamar, não é mesmo? Então, como ela vai falar aqui na página 52, não se trata apenas de dizer que a mídia pode determinar como pensar ou sobre o que pensar, mas por que isso acontece num espaço social considerado com determinadas especificidades que diferem fundamentalmente do que ocorre em outro espaço, certo? Ou seja, não se trata só de pensar sobre ou o que, mas por que determinadas coisas acontecem em determinado espaço social, tá? Só que, para a gente poder interpretar as razões, né, se preocupar com as causas e incluir os porquês, nós precisamos ter o que a Marialva chama de consciência histórica. Ou seja, a consciência histórica é a nossa consciência de mudança. Porque, veja bem, o homem, né, esse cara que está aqui do cantinho com você, a professora Denise, a Marli, né, o homem, né, no sentido de ser humano, ele é historicidade. Ou seja, todos nós somos permeados de história, todos nós somos permeados de fatores que constituem a história do mundo, da sociedade individual, enfim, e isso condiciona o nosso comportamento, né? Então, nós precisamos, como a Marialva fala, visualizar o aqui, o agora, o ponto de vista da concepção de um presente que se liga ao ontem e ao anteontem, sempre em contraposição ao hoje, nesse processo que visualizamos a mudança, a base essencial de qualquer teoria, tá? Então, essa consciência histórica que a Marialva fala, a ideia é priorizar uma história universal e plural, em detrimento da nossa história individual, que ela chama de mesquinha. Né? Quando a gente fala de consciência histórica, o que ela quer dizer é que você não pode ficar se pautando só na sua historinha. Né? A vida não é essa sua Coca-Cola gelada, não é esse teu todinho gelado, não é esse teu pão na chapa de toda quarta-feira de manhã. Né? Então, assim, quando você for pensar na história, você não tem que se pautar só na sua própria, você tem que pensar na história como um todo, do universo, das pessoas que estão ao seu redor, da sociedade que está ao seu redor, do mundo que te cerca, né? Porque aí você vai ter uma visão menos viciada, né? Se eu posso chamar assim, mas uma visão menos viciada do que seria o mundo, né? Às vezes a gente fica tão absorto da nossa própria vida que a gente esquece que tem uma vida lá fora que é completamente diferente. Então, o que a Marialva pauta é que se você quiser ter todo esse entendimento sobre a interpretação para entender, né, esse postulado importante, você precisa ter essa consciência histórica de que o mundo não gira em torno de você, né? É por isso que ela fala dessa consciência da universalidade refletida, né? Ou seja, você perceber o presente ao mesmo tempo em que você percebe que nós vivemos em sociedade e o interesse coletivo sempre vai prevalecer em relação ao interesse individual, tá bom? Então, essa foi a minha parte, obrigado, tá? Os nossos contatos já estão aqui, como eu falei, vocês podem mandar e-mail para a gente, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para minha querida Marli, que ela vai falar sobre o nosso segundo postulado, que é o da narrativa. Marli, vamos que vamos. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, como já diz bem o Gabriel. Pessoal, primeiro, bem-vindos ao curso de jornalismo da Universidade do Estado de Mato Grosso. Parabéns, vocês são privilegiados por estarem aqui hoje, fazendo uma universidade, cursando um curso de ensino superior, para se formar profissionais que vão lá fora atender, né, ao que não só o que o mercado precisa, mas mais do que isso, o que a sociedade precisa,
né? Nós precisamos de jornalistas competentes, que tenham formações amplas e diversificadas, que tenham uma visão de mundo plural, como diz a professora Marialva, para que ele entenda de onde viemos, né? Onde estamos, que a gente possa pensar quais são os possíveis caminhos futuros que nós teremos de hora em diante. Tá? E resolver também problemas práticos do cotidiano. O que fazer, né? Sobre como trabalhar uma determinada narrativa, né? Sobre determinados viés que podem ou não estar dentro da produção noticiosa que vocês forem trabalhar e tudo mais. Então, nesse sentido, o objetivo da aula de hoje é verificar como a história contribui para os estudos do jornalismo. Isso é extremamente importante, né? Porque a gente viu aí nos aspectos mais fundamentais apresentados até agora, né, que há uma importância de nós estabelecermos uma aproximação entre história e jornalismo, a partir do conhecimento gerado pela aproximação entre jornalismo e sociologia, né, porque ele respaldou novos olhares sobre as teorias do jornalismo e, da mesma forma, a história pode contribuir para tal. Então, nós constatamos, até então, que valer-se da história, ela nos dá a perspectiva para empreender a análise sobre as razões da pesquisa em jornalismo, né? Por que de fazer pesquisa? Isso é extremamente importante, a gente saber questionar o que nós estamos fazendo, né? E o que está sendo produzido, não só dentro da academia, nas pesquisas, mas na nossa produção noticiosa também. Nós temos esse compromisso com nós conhecermos e refletirmos sobre o que pode advir daquela nossa produção, né? Além de entendermos esses porquês, a partir da consciência história da mudança, nós podemos entender esses porquês e como isso se dá entre o acontecimento do presente e o passado. Né? Então, entendendo esses porquês, né, nós precisamos dessa perspectiva, essa consciência de mudança. Ela é fundamental para que a gente possa empreender os estudos nessa área e entender esses acontecimentos, tanto presente quanto passado. Né? Das outras questões que foram levantadas, que nós aprendemos que o produto do jornalismo é a narrativa, assim como na história. Né? Ambos possuem o mesmo produto como resultado. Então, se ambos têm o mesmo produto como resultado, nós podemos pensar, sim, no entrelaçamento entre história e jornalismo, para a gente, a partir da historiografia, entender um pouco mais e pesquisar, aprofundarmos as nossas pesquisas. Né? A Marialva vai dizer em outro texto, que nós iremos trabalhar mais à frente, como que ela faz esse levantamento, ela consegue fazer uma análise, como isso está acontecendo no Brasil, entre 2 décadas. E ela faz um levantamento de várias pesquisas, teses e dissertações, para ela mostrar para a gente como a gente pode observar, né, que dentro da pesquisa em jornalismo, com a base sociológica e com as primeiras teorias sendo formadas, o que a gente pode abstrair, subtrair de conteúdo de uma história escrita sobre o jornalismo, né? De uma história das pesquisas em jornalismo. O tema que eu vou trabalhar agora especificamente é o conhecimento como episteme. Esse conteúdo, ele vai ser discutido a partir de 2 aspectos fundamentais. Primeiro, da consciência crítica. Segundo, da relevância no jornalismo. Então, nós temos 2 aspectos que nós temos que observar quando a gente vai pensar nesse conhecimento como episteme, tá? A consciência crítica. O que a gente quer dizer com a consciência crítica? Gabriel explicou para vocês e eu vou trazer de novo aqui para vocês rememorarem. Essa consciência crítica, ela vai estar no cerne mais fundamental do jornalismo, mesmo rejeitando e denunciando o presente, quando este presente, frente ao passado e um ideal de futuro imaginado, não tem sentido. Então,
mesmo quando nós rejeitamos, né, determinado presente, ele é feito com base numa relação que nós fizemos a partir do conhecimento que nós adquirimos entre o que está sendo produzido, o que foi produzido e todo esse conhecimento de base sociológica que nós já tivemos até agora, sobre conhecimento da sociedade, da cultura, até então, né? Dessa forma, o homem poderá distinguir entre o presente histórico e a idade presente. Existe uma grande diferença, né? Então, nós temos um presente histórico, que é o presente do tempo contado. E nós temos a idade presente, né? Então, nós temos a idade do que nós estamos vivenciando hoje, do hoje, e toda essa história que nós vivenciamos até chegar nesse hoje presente atual. Heller, 1983, lá na página 86, ela vai dizer que assim produz-se transformação do conhecimento em conhecido, do inexplicável em explicável, produzindo alteração no mundo a partir de ações significativas. Então, a partir do momento que, ao produzir uma narrativa, você teve a consciência crítica, né, de entender aquele momento histórico, aquele período histórico que você está vivendo, junto com o acontecimento ao fato, né, você vai ter como produzir ações significativas em relação a essas vivências, tá? Produzir uma narrativa que faça muito mais sentido. Eu disse para vocês que nós temos dois aspectos que são extremamente importantes de se discutir: a consciência crítica e a relevância no jornalismo. Em relação à relevância, essa relevância ela vai estar diretamente relacionada ao grau de conhecimento da consciência histórica, né? Então, são aqueles vestígios do passado, todos os vestígios do passado, que vão nos dar indícios para decifrar o nosso presente. Então, sem vestígio, sem marcas, não há passado. Né? Então, esses vestígios, como as imagens, eles vão vincular-se à possibilidade de contar uma mensagem, atribuindo um valor a esse vestígio no presente. Nós produzimos a interpretação indispensável na ação histórica. Gabriel falou agorinha para vocês, né? Explicou bastante sobre esse postulado. Então, significa, então, que para se contar uma história, nós devemos investigar esses vestígios existentes e, da mesma forma, teremos que possuir predisposição para a leitura dos vestígios. Então, eu vou investigar os vestígios que eu encontrei, né? Então, eu tenho um fato, eu tenho um acontecimento que eu preciso narrar sobre ele. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou investigar, proceder uma investigação para, a partir dessa investigação, né, com a predisposição, né, com que eu vou me dar para essa investigação, eu vou fazer uma leitura desses vestígios, né? Então, a gente pode observar como essa relação entre história, a construção da narrativa na história e a construção da narrativa no jornalismo, elas têm uma proximidade muito grande. Tem os porquês, tem as suas razões e como elas podem, como a história pode estar contribuindo o tempo todo na construção desse conhecimento, desses caminhos que a gente vai trilhar de hora em diante, né? Em suma, há que se trabalhar no sentido de uma interpretação crítica dos acontecimentos, né? Então, não é só você pegar um fato, um acontecimento, perguntar para uma pessoa, né, sobre o ocorrido, escrever um texto a partir daquilo, pronto, dei o furo, né?
não é bem assim a história. Você precisa conhecer, sim, o fato ao fundo. Você não vai deixar de dar a notícia, mas você precisa conhecê-la. Como que você vai conhecê-la? A partir dos vestígios que ficaram desse presente, né? Porque o acontecimento foi agora, foi há poucos minutos atrás, ou se eu estou construindo uma reportagem que é um pouco mais longa, foi ontem, anteontem, foi essa semana, né? Então, foi no presente que ela aconteceu. Só que eu vou buscar esses indícios, desses vestígios, para que eu possa produzir uma interpretação, e esses vestígios vão ser fundamentais para que eu possa construir uma narrativa pautada não só na maior possibilidade de fidelidade em relação ao acontecido, mas que eu possa trazer as vozes, né, e as várias possibilidades, né, do porquê disso ter acontecido. Eu preciso ir atrás disso, eu preciso narrar isso. Então, eu não vou simplesmente dizer que a ponte caiu, mas eu vou dizer que a ponte caiu, foi construída por tal empreiteira, há não sei quanto tempo, acabou de ser inaugurada, ela já caiu. Nós tivemos, durante o processo, vários problemas, né, nas licitações e tudo mais, que havia embaixo dessa ponte, né, desse viaduto. Não é a primeira vez que acontece isso, então eu vou buscar todos os indícios, todos os vestígios possíveis para que eu possa narrar esse fato, né? Então, a história, ela traz para a gente um legado fantástico em relação a essas questões. Para o jornalismo, isso é maravilhoso, porque ela nos vai dar as formas, as estratégias de como possibilidades estratégicas de como contar esses vestígios, de onde buscar esses vestígios, da importância desses vestígios para a construção da narrativa. Espera aí, gente, só um minutinho que eu me perdi, deixa eu retomar aqui. Pronto. Isto posto, é fundamental para a teoria da história entender, primeiro, o que aconteceu, como aconteceu, o porquê aconteceu, os aspectos relevantes nos postulados da teoria da história e na sua contribuição nos estudos do jornalismo. Se eu entendo esses postulados, eu tenho material para pensar a narrativa no jornalismo. E mais do que a narrativa no jornalismo, eu tenho a possibilidade de pensar pesquisa e construção de conhecimento dentro do jornalismo. Ele pode nos dar uma ferramenta valorosa, primorosa, para que de hora em diante a gente enriqueça mais ainda os estudos no jornalismo. A dimensão histórica, então, ela vai se constituir nessa percepção que a ação jornalística se dá a partir do grau de consciência refletida sobre a história. Gabriel frisou para vocês no vídeo anterior, e eu volto a falar para vocês a importância de que vocês compreendam, né? De que vocês vão lá, que vocês leiam um texto, que vocês remarquem, façam uma leitura mais simples no início, de que vocês voltem à leitura. Eu sei que é muito difícil quando a gente está numa universidade, primeiro semestre, começar com os estudos já nessa modalidade à distância, né, remota, emergencial, mas essa é a nossa realidade. Então, que vocês busquem nos vestígios que nós vamos deixar lá na plataforma do AVA de vocês vão encontrar todo um material didático. Esse material didático acessado, vocês podem baixá-lo, vocês podem lê-lo no seu próprio bloco de notas no computador, vocês podem fazer anotações conforme vocês forem lendo, isso é extremamente importante, porque esses vestígios que vocês vão deixar lá no seu bloco de notas, ou aqui no seu caderno, eles vão servir de subsídio para que você depois possa refletir numa segunda leitura, vocês voltam especificamente de por que eu anotei tal questão, eu considerei importante, e aí eu vou refletir melhor sobre ela.
Olha só como a história ela é importantíssima na nossa formação, principalmente para nós na área de jornalismo, né? Ótimo. Marli, eu queria só fazer um comentário aqui do que você falou e do que o Gabriel falou, e a partir do texto da Marialva, uma questão fundamental é a gente entender sempre que a história, a historiografia, elas são a história contextualizada, então é fundamental a gente contextualizar. Quando a gente olhar aqui atas romanas na antiguidade, quando a gente olhar a invenção da imprensa, da tipografia, quando a gente olhar para o século XIX, o início do jornal no Brasil, né, a introdução do cinema, da fotografia, é fundamental a gente pensar qual era o momento histórico em que aquilo estava acontecendo, né, qual era a contextualização social, sociológica daquele momento. Aí sim a gente já pode avaliar. Com os olhos contemporâneos, a gente não pode avaliar aquele momento sem pensar em qual era aquele contexto em que aquele fato aconteceu. Tá? Mas, bom, acho que a Marli falou bastante bem sobre esse postulado da narrativa, assim como o Gabriel falou bastante bem sobre o postulado da interpretação, né? E nós vamos seguir o texto, discutindo ainda mais um pouco nos próximos vídeos. Marli, você quer encerrar com alguma coisa para fechar o texto? Só um exemplozinho para a gente observar, né? A ciência historicamente construída a partir dos estudos de um aprimoramento com base nos conhecimentos passados e associado às tecnologias presentes para construir, eles servem para construir novos conhecimentos. Então, todo o conhecimento do passado recente, né, do passado antigo e do presente, ele serve para que a gente possa construir novos conhecimentos. Nesse sentido, não há que se perder de vista a historicidade. Ela é fundamental, tanto da ciência quanto de outras áreas como o jornalismo, né? Então, esse jornalismo que ele é realizado a partir de uma consciência crítica, ele não perde de vista a sua historicidade, e a historicidade do acontecimento, para determinar a sua relevância para narrar o tempo presente. É isso aí, pessoal. Eu queria então, agradeço enormemente a Marli, agradeço ao Gabriel, e Marli, que está falando diretamente da Universidade do Estado do Mato Grosso, nós falando Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Gabriel da faixa, então somos institucionais também. Agradeço a todos estarem presentes nessa aula de hoje e nós seguimos com os próximos vídeos, os próximos encontros. Obrigada a todos e até a próxima. Tchau, gente.